Oi pessoal, vou mostrar pra vocês aqui agora o meu sonho realizado, que é ter uma caixa de areia automática. Eu tenho 5 gatinhos aqui em casa, então a rotina fica meio puxada, né? De ter que limpar várias vezes ao dia, várias caixas, né? E essa caixa aqui eu achei maravilhosa porque ela é aberta dessa forma aqui, como vocês podem ver. Eu pesquisei bastante antes de comprar. Nunca quis comprar aquelas caixas redondas, fechadas, porque eu acho que elas têm um risco de certa forma, né? Eu nunca cheguei a usar não, mas eu vi relatos de acidente com a caixa do gatinho ficar preso lá dentro. E essa aqui eu achei perfeita. Essa gata nossa aqui, ela é um tamanho médio e vocês podem ver que ela consegue se movimentar bem, então eu achei um tamanho bem adequado. Ela não quis usar agora, foi só uma demonstração do tamanho. É uma caixa segura, automática. Vocês viram que a partir do momento que ela sai da caixa é que começa a contar o tempo aqui do timer, né, de limpeza. Eu coloquei o timer em 10 minutos. Tem a opção de você colocar 1 minuto, 5, 10, 15, 20. E ele é totalmente seguro. Eu queria mostrar pra vocês, só que ela foi embora. A partir do momento que o gatinho sai, é que começa a contar. Se outro gato vier nesse meio termo, então vamos supor, tá em 9 minutos aqui para poder começar a limpeza. Se outro gato vier aqui agora para poder utilizar, esse tempo ele reinicia, entendeu? Então eu achei muito seguro. É um aparelho bivolt, tá? Esse daqui é o tamanho do fio. Eu tive que fazer uma pequena gambiarra aqui que eu vou resolver. Achei um tamanho adequado, não achei um fio curto, também não muito longo. Aqui de trás ele é dessa forma, é importante ter um espaçamento aqui entre a parede, para não danificar aquele pino, né? Essa caixa ela é toda de plástico, a gente pode desmontar ela toda basicamente, não tem nada de metal para poder enferrujar. E a gente consegue higienizar ela toda. Eu consigo tirar essa parte aqui do dente de cima para poder lavar, consigo tirar a parte de baixo aqui, isso daqui também é, é onde levanta, né, para poder jogar ali o xixi e o cocô. Eu consigo tirar a parte de baixo aqui nessa lateral dos dois lados para poder retirar a bandeja para lavar. Ali a gente tem o tamanho, a quantidade mínima e máxima de areia que ele indica para poder ter um tamanho bom do torrão, né? Se for abaixo desse nível mínimo, o torrão não vai ser formado. Aqui eu tô usando a areia da Bio alguma coisa. É uma areia super vendida aí na Shopee. Só tem na Shopee, mas eu acho que qualquer areia biodegradável aqui vai ser mais adequada do que aquelas de argila, que eu acho que formam mais lama, sabe? Aqui essa areia é bem sequinha, ela é ótima porque não deixa cheiro. Da minha mensuração, eu acredito que 12 quilos repondo aqui, eu acho que deve durar cerca de 1 mês e meio, 2 meses, mas isso daí eu vou ver com o tempo, é só uma estimativa minha mesmo. Deixa eu fazer um teste aqui com a Beth. Vou colocar ela aqui em cima para vocês verem que o timer vai recomeçar. Então aqui, ó, vou colocar ela para vocês verem. Pronto. Ó, o timer recomeçou. Então, a partir do momento que o gatinho entra aqui, o timer recomeça para não ter risco, né? Mas eu vou filmar, eu tenho uma outra gatinha que ela já utilizou, que ela fez xixi, para vocês verem como que é a limpeza do xixi. E eu vou colocar um vídeo também da limpeza de um cocô que tem uma forma mais pastosa, que eu tenho um gatinho aqui que tem diarreia crônica, para vocês verem também caso alguém tenha esse problema dentro de casa e às vezes tem medo da sujeira que fica, né? E limpa super bem, ó, vamos ver.
achei um tamanho bem adequado, assim, para um gato usar. Ela é um tamanho médio para grande, essa gatinha que eu tenho. Tem gato que vai fazer essa escavação da areia aí de uma forma que vai sujar pelas laterais, né? Não tem jeito. Aqui vocês podem ver que suja um pouquinho aqui, dependendo do gato que usa. E eu vi uma pessoa que comprou essa caixa e colocou uma placa de acrílico colada mesmo, com uma dupla face nas laterais, sabe? Que ajuda também, né? O gatinho a não sujar tanto nas laterais ali de areia. Aí vocês podem ver, enquanto ela tá aqui utilizando, o timer tá parado. Ai, Beth, que exposição da intimidade. Essa daqui ela não tem nenhum probleminha de saúde, ela tem as fezes normais. Não são nem ressecadas, nem diarreicas. Então é bom que vai dar pra vocês verem também o comportamento da caixa. Pronto, Beth? Pronto? Pronto. Então aqui agora que ela saiu, ele começou a contar o timer, né, do delay para poder fazer a limpeza. Então você tem a opção de esperar e ele vai fazer automático, mas você tem a opção também de apertar aqui nesse botão para poder fazer agora a limpeza, que é o que eu vou fazer para mostrar para vocês. Às vezes eu tenho uma gatinha aqui que ela é mais constipada. O cocô dela é bem seco e em bolinhas, assim, sabe? E o rastelo às vezes deixa um pedacinho ou outro ali, mas nada que desabone o aparelho também. É uma coisa bem tranquila de lidar. Então aqui a gente vê que ela pega tudo, ó. O torrão já formou, essa areia é excelente. Catbill, pronto, o nome da areia chama Catbill. E as fezes saem ali certinhas, tá vendo? Eu achei o barulho dela perfeito, não é um barulho que assusta. Ó, nesse caso ficou ali um pedacinho ali das fezes, mas também, à medida que ela vai limpando, isso daí vai sendo levado também. Nada demais. A minha preocupação era com as fezes desse gatinho que eu falei pra vocês que ele tem colite, tá fazendo tratamento, mas ainda continua com as fezes bem pastosas. E deu certo também, eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês. Foi ótimo. É isso, aí ela volta, aqui você pode ligar e desligar. Para você alterar o timer aqui, ó, vocês podem ver que ela está conectada ao Wi-Fi, mas não é um aparelho que necessariamente precisa de Wi-Fi, assim, a não ser que você queira usar o aplicativo, que é bom ter, né,
Eu vou mostrar para vocês também o acesso ao aplicativo, mas se não der, a conexão não chegar até o local da caixa, não tem problema, ela vai funcionar normalmente só de estar ligada à tomada. Aqui você consegue configurar o timer, você aperta aqui e segura, e aí você clica e vai mudando 15, 20 minutos, 1 minuto. Eu aconselho deixar de 5 a 10 minutos pelo menos, para dar tempo do gatinho sair com calma e não ver. A questão não é nem o tempo que ele está em cima da caixa, porque ele pode ficar aqui 10 minutos em cima da caixa. A caixa não vai limpar, entendeu? Ela tem esse mecanismo de segurança, ele só vai ativar a partir do momento que o gato sai. Só que, assim, pelo menos nesse início, para não assustar os gatos, que eles não estão acostumados com essa coisa, né, de se movimentar, para não ficar assustado, não causar uma rejeição, né, do uso, eu prefiro deixar com o tempo um pouco maior para eles não verem essa movimentação, sabe? Então é isso. Ela é toda desmontada, toda desmontável, como eu falei. Então aqui a gente tem essa parte que fica os dejetos. Essa sacola, ela é a sacola que vem do refil, veio junto com a compra, mas eu não encontrei ela para poder comprar e eu tive que fazer uma adaptação aqui, por caso de eu não encontrar ela para comprar. Eu acho que nem precisa, na verdade, de gastar comprando esse saquinho. Eu consigo utilizar um saco de 15 litros. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço também. Deixa eu pegar aqui. Então é assim que eu fiz para poder substituir esse saquinho. Esse aqui é um saco de 15 litros, normal. Então eu coloco ele aqui e eu faço um rasgo aqui do lado, só para ele, aqui assim, dessa forma. Ele acerta, tá vendo? Atende normalmente o que precisa aqui, eu posso utilizar do mesmo jeito, entendeu? Não é uma coisa que atrapalha, porque eu realmente não achei esse saco específico da New Pet para poder comprar. Então eu vou fazendo dessa forma aqui mesmo. Aqui tem algumas instruções. E é isso. Sobre a areia, eu recomendo usar essa areia que forma um torrão mais rápido, né? Não recomendo outra. Não pode utilizar aquelas areias de tofu ou de granulado também, de madeira, né? Tem que ser essa areia que seja sequinha e leve. Então eu recomendo essas areias biodegradáveis mesmo. Aqui eu gravei as fezes de um gatinho que tem consistência mais pastosa, então se você não quiser ver, pula aí para daqui 1 minuto e meio para frente, eu acho. Mas eu achei interessante colocar aqui também, porque era uma coisa que eu queria ver por conta desse problema que meu gatinho tem e eu não encontrei em local nenhum. Eu queria ver o comportamento desse aparelho na limpeza desse tipo de fezes.
Esse daqui é um aplicativo para conectar o aparelho, né? Ele é um aplicativo específico, chama Tuya. Para poder conectar, eu não tive grande dificuldade não. Você vai apertar no aparelho o botão de ligar e desligar por 5 segundos e ali ele vai começar a piscar no aparelho e aí já vai aparecer aqui para você conectar tanto no Wi-Fi quanto no seu celular. Esse daqui é o aparelho, ó, de areia automático, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o que tem de funcionalidade. Como eu tinha explicado, ele não... O único defeito que eu tenho dessa máquina para poder relatar é que ele não faz a distinção dos gatos, né? Então, eu que tenho 5 gatos aqui, ele não me mostra qual gato que está utilizando ou não. E ele também não mostra notificação. Pelo menos para mim, eu não consegui configurar para mim receber notificação em tempo real da utilização. E eu sei que tem outras máquinas que aparecem. Sobre a distinção de qual gato que está utilizando, né, que tem máquina que faz essa análise pelo peso do animal. Então, através do peso, ele consegue dizer qual que é o gato que está utilizando. Essa não tem essa função. Mas, tudo bem, eu ainda acho que é a melhor máquina para a minha rotina aqui. Nesse cleaning, a gente consegue clicar e vai fazer a limpeza na mesma hora ali da máquina. Esse tempo aqui, Timed Sleep, ele vai... Nunca usei, gente. Isso aqui eu acho que é para poder adicionar o tempo para ele não fazer a limpeza, eu acredito, mas eu nunca utilizei. Isso daqui, ó, essa gestão aqui de saúde que ele traz é o seguinte. Aqui a gente tem a quantidade, nesse primeiro gráfico, a quantidade de vezes de uso da máquina por dia. Então, aqui no dia 1º/7, a gente tem o pico de utilização. E quando a gente vai para esse outro gráfico, já não é a quantidade de vezes, é a quantidade de tempo total de utilização. Então, a gente consegue saber por cima, né, mais ou menos, como é que está a utilização do aparelho pelos gatos. A gente sabe se um gato está indo várias vezes ao banheiro, se está demorando muito a utilizar a caixa de areia, isso é um indicativo de saúde, né? Pode indicar uma obstrução, uma cistite, e aí isso chama a atenção do tutor também. Então aqui, por exemplo, ó, dia 2/7, até agora utilizaram, hoje no caso, 9 vezes, sendo que a última vez aqui, ó, 2 minutos e 26 segundos. Aqui eu não sei por que 10 minutos, talvez algum gato deitou ali, não sei. Na 8ª vez, 4 minutos, 1 minuto e 22, 27 segundos, 1 minuto. Mas isso daqui a gente está ainda entendendo como é que funciona esse aplicativo. E aqui, nesse último local aqui, ó, a gente consegue configurar o tempo, né, de delay para poder limpar a caixa de areia de forma automática. Então, a gente consegue configurar depois que o gato sai da caixa, 1 minuto, 5, 10, 15 e 20 minutos. Eu aconselho deixar pelo menos de 5 a 10 minutos para não ter risco de assustar, né? Talvez algum gato seja mais assustado, não goste de ver o barulho da caixa, por mais que seja muito baixinho, talvez assuste. Então, eu prefiro deixar 5 a 10 minutos sempre. É isso, gente. Eu achei uma excelente opção para quem tem vários gatos, né, na mesma casa. Eu acho que economiza bastante tempo que você pode usar para fazer outras coisas, né, escovar mais os gatos, enfim. Ajuda demais isso daqui. Eles não tiveram dificuldade com a adaptação. Desde o primeiro dia todos utilizaram tranquilamente. Eu acho até por conta dela ser aberta, né, dessa forma, eu acho que ajuda bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui que eu vou respondendo. Desculpem aí o vídeo totalmente amador. Eu vou deixar um link aqui também, caso vocês já queiram ver por onde que eu comprei ela, viu? Chegou muito rápido, sem nenhuma avaria, sem nenhum problema. E qualquer dúvida, eu fico à disposição.